Qual é a boa de hoje? Boa, boa, boa. Eu diria que boa. é exatamente uma boa, né? Os tempos têm sido esses, né? O governo brasileiro manteve o protocolo em relação à recomendação ao uso da hidroxicloroquina aqui no Brasil, apesar da decisão da OMS de suspender um estudo global a respeito do medicamento. Olha só, o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse ontem que o uso da hidroxicloroquina está suspenso no ensaio clínico internacional Solidariedade. Isso depois da divulgação daquele estudo publicado na revista científica The Lancet, que será revisado pelos seus pares nas próximas semanas. O assunto, de acordo com o Tedros Adhanom, foi tratado no último sábado pelo grupo executivo do estudo, formado por representantes de 10 países, e nesse encontro, os representantes muito preocupados decidiram que o uso da cloroquina será suspenso até que se consiga fazer uma análise abrangente e uma avaliação crítica de todas as evidências disponíveis globalmente. Esse estudo, publicado na semana passada, concluiu que o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina em pacientes com o coronavírus, mesmo quando associado a outros antibióticos, aumenta o risco de morte e de arritmia cardíaca. O Ministério da Saúde aqui no Brasil, na semana passada, recomendou a prescrição do medicamento para pacientes em estágio inicial da Covid-19. Foi exatamente essa recomendação, ou a recusa em fazê-lo, que acabou propiciando a saída do então ministro Nelson Teich. Ele se recusou a associar o seu CRM, a sua carreira, o seu nome a uma recomendação praticamente irrestrita no uso de um medicamento que pode ou não funcionar, mas que demonstram os estudos, e olha que nesse momento o estudo nem havia sido divulgado ainda, aumenta o risco de morte de quem o toma indiscriminadamente. Ontem, numa coletiva de imprensa, após esse anúncio da OMS, o Ministério da Saúde afirmou que segue o jogo, que vai manter a orientação para o uso precoce do remédio. Nós temos aí a sonora do ministro da Saúde? Não, né? Mas tudo bem. O que afirmou a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, é o seguinte: estamos muito tranquilos a despeito de qualquer instituição ou entidade internacional que venha a cancelar os seus estudos com a medicação. Tradução do que ela disse aqui: estamos muito tranquilos, independentemente do que diz qualquer estudo científico a respeito do uso desse remédio. Eu cada vez mais fico me perguntando por que o governo brasileiro tornou-se tão obcecado com esse medicamento, sendo que nós temos a ausência de qualquer estudo científico que prove a sua eficácia. Ah, mas o Roberto Calil usou, o Davi Uip usou. Ok, são casos isolados em que a pessoa pode ter usado e pode ou não ter funcionado. A gente não sabe se foi esse medicamento que ajudou os dois médicos super renomados a se curarem. Outros não usaram. Outros usaram e, quem sabe, tenham perdido a sua vida ou ganhado efeitos colaterais ou até sequelas eternas. A gente simplesmente não sabe. Quer ouvir esse áudio? Eu quero, vamos lá. Estamos muito tranquilos a despeito de qualquer instituição, entidade internacional cancelar os seus estudos com a medicação, estudos de segurança. Nós seguimos no Ministério da Saúde, nas secretarias especializadas, acompanhando todos os estudos no mundo. Já temos um banco de informações de 216 protocolos de hidroxicloroquina e cloroquina hoje sendo usados no mundo, em países como Turquia, Estados Unidos, Índia, e nesse caso eu me refiro inclusive ao uso profilático. Nós fizemos uma orientação para o uso precoce. Quanto aos estudos que são mencionados ou a um estudo específico, não se trata de um ensaio clínico, é apenas um banco de dados coletado de vários países. Isso não entra num critério de um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para nenhum país do mundo e nem para o Brasil. 216 protocolos não é nada. Estatisticamente falando aqui, esse estudo, por exemplo, que analisou a eficácia da cloroquina no combate à Covid-19, por exemplo, incluía 3.500 pacientes de 17 países.
Ele é definitivo? Não, não é definitivo. Mas enquanto não houver uma conclusão definitiva, isso aí é básico. A gente não utiliza o remédio em questão. Busca outras alternativas ou eventualmente utiliza, mas não como política pública de Estado. Né? Que fique na mão de cada médico determinar ou não se aquele medicamento vai funcionar naquele caso particular. Isso não deveria ser uma política pública de recomendação de um remédio que está se tornando, exagerando aqui um pouco, um pária em todo o mundo. E aí eu pergunto de novo, de onde vem a obsessão do governo brasileiro com esse medicamento que contaminou os apoiadores do presidente, né? Hoje em dia a cloroquina é um ser quase divino. Ai de você falar mal da cloroquina, santa cloroquina. De onde vem? Não há outra explicação que não seja o fato de ser um medicamento defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa estratégia de política externa de sabugice total a tudo e qualquer coisa que saia ali da Casa Branca. O mesmo Donald Trump que, a partir de amanhã, vai proibir a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Aceito opiniões contrárias. Alguém aí consegue encontrar outra explicação para essa devoção quase completa do presidente a esse medicamento? Chegou mensagem de ouvinte aqui Por dizendo: favor. Ele já mandou produzir muita cloroquina nas fábricas, inclusive, do Exército, né? A produção do Exército. Irresponsabilidade, minha gente. E agora não tem onde enfiar. Não custa lembrar que Donald Trump tem ações da empresa que produz a cloroquina nos Estados Unidos e que ele pode pessoalmente lucrar com a produção e distribuição desse medicamento. Donald Trump é um mascate. Se ele puder ganhar R$2 numa negociação, ele não vai pensar duas vezes antes de colocar em risco a saúde pública dos Estados Unidos. Agora, por que a gente embarca nessa? É um mistério, meu galo. Toca aí essa bateria.